Olá pessoal, me chamo Momi, do canal A Branco e Preto. Depois de muito tempo estou gravando outra série de vídeos, só que dessa vez não vai ser música, vai ser sobre questões da psicopatologia e da psicologia, porque como vocês sabem eu também estou terminando o curso de psicologia. E o que me fez falar nesse vídeo sobre personalidade foi de analisar ao longo desse tempo que eu fiquei meio fora da internet sobre o que as pessoas acabam achando normal de personalidade, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, aquela determinada pessoa é nervosa, mas ela é assim mesmo, né? Ou aquela pessoa é meio desanimada, mas ela é assim mesmo, né? Ou aquela pessoa fica variando entre seus humores, né? Ou às vezes está muito irritada, e fala, mas ela é assim mesmo e tal, ela sempre foi desse jeito. Lendo os livros acadêmicos sobre psicopatologia, você começa a perceber que será que às vezes a gente é assim mesmo? Será que a gente já não está com indício de algum episódio, de algum tipo de transtorno? E como a gente não leva muito a sério as questões psicológicas ao longo da vida, será que a gente não está adoecendo do ponto de vista da psicopatologia, ou do ponto de vista dentro da psicologia, né? Então, pensando nisso, eu acabei criando essa série de vídeos, né, para falar sobre a personalidade inicialmente, né, e vai ser uma série de vídeos, eu não sei quantos vídeos vai dar, espero que vocês gostem, né? Então vamos falar sobre a personalidade, né, e o que pode acarretar, né, de desordens mentais dentro da personalidade de uma pessoa, assim, ao longo da vida dela, né? E antes de começar o vídeo, observação, né? Esse vídeo é apenas informativo, né? Como os processos mentais psicológicos são muito complexos, não dá para encaixar as pessoas dentro de uma caixinha e falar que a pessoa é assim. Todo livro acadêmico sério sempre vai estar citando dessa forma. Se alguém se identificar com alguma coisa que eu estou falando, o ideal é procurar um profissional da saúde, né, para estar se cuidando, né? Bom, sem mais demoras, antes da gente falar da personalidade, a gente tem que entender duas coisas nesse vídeo inicialmente, né? O que é os fenômenos dentro da psicopatologia, da personalidade, né, de uma pessoa, e o que é normalidade dentro da vida de uma pessoa para os estudos clínicos, né? Porque assim, o que é o ser normal, né? Será que o ser nervoso é normal? Será que o ser calmo é normal? E a gente vai discutir um pouco isso nesse vídeo. Vamos falar um pouco sobre fenômenos inicialmente. Então, dentro da psicopatologia, a gente vai falar de alguns fenômenos. Então, tem os fenômenos semelhantes em todas ou quase todas as pessoas, né? Então, é o plano dos fenômenos psicológicos ou fisiológicos daquilo que é normal. De modo geral, todo ou quase todo ser humano sente fome, sente sede ou sente sono, né? Então, isso seria um fenômeno normal, né? Para começar. Então, se pega um grupo de pessoas, se todo mundo sente fome, se todo mundo sente sono, se todo mundo sente determinada coisa, a gente vai entender que isso é algo normal, né? Ou um fenômeno semelhante em todas as pessoas. Só que a vida não para só por aí. Então vai ter certos fenômenos que em parte são semelhantes e em parte são diferentes, né? Então é o plano em que o psicológico e o psicopatológico se sobrepõem, né? Ou seja, são fenômenos que o ser humano comum experimenta, mas que apenas em parte são semelhantes aos vivenciados pela pessoa com transtorno mental. Assim, todo indivíduo comum, né, pode sentir tristeza, mas as alterações profundas ou avassaladoras, né, que um paciente com depressão psicótica, por exemplo, experimenta, é apenas parcialmente semelhante à tristeza normal, né? Exemplo, a depressão grave, né, por exemplo, com ideias de ruína e lentidão psicomotora, induz algo qualitativamente novo na experiência humana, né? Então ele é semelhante só apenas em parte. E tem os fenômenos qualitativos, novos, distintos da vivência normal. É o campo específico das ocorrências e vivências da psicopatologia. Bom, esses são os três fenômenos inicialmente que a gente pode falar. Então, o fenômeno que todas as pessoas têm coisas semelhantes, né, dor de cabeça. Há a possibilidade de todas as pessoas ao longo da vida ter passado dor de cabeça, isso é semelhante. E tem os fenômenos que são semelhantes, mas as partes são diferentes, né? Então a pessoa pode sentir tristeza, mas necessariamente não é uma depressão, né? Pode ser porque ela dormiu mal, e aí ela acordou mal, acordou meio triste, meio sem humor.
Agora, iniciando, o que é ser normal, né? Porque para a gente entender se a gente tem algum tipo de transtorno psicológico dentro da personalidade, o ideal é a gente entender o que seria esse normal, né? De acordo com a literatura, como está descrito aí embaixo, né, há vários distintos critérios de normalidade e anormalidade, né, em medicina e em psicopatologia, né, e dentro das ciências psicológicas também. A adoção de um ou outro depende entre as coisas de opções filosóficas, ideológicas ou pragmáticas, ou da instituição em que ocorre a atenção à saúde, né. Então, a gente vai ver agora que existem várias formas de estar normal ou não dentro do meio acadêmico. Por isso que é muito interessante, e eu vi isso muito, pessoas se enquadrando dentro de um quadro, né? Então falando, eu sou depressivo, eu sou bipolar. Quando a gente vê essa série de vídeos ao longo desse tempo, a gente vai perceber que não é bem assim, não funciona dessa forma. Até porque o sistema psicológico, ele trabalha como um todo, né? A gente só separa, a academia separa esses problemas para poder melhor estudar, mas o cérebro vai acabar trabalhando como um todo, né? Tanto nas suas coisas boas como nas suas relações de deficiência. Então vamos lá. O que é normalidade? Então tem a normalidade com ausência da doença. Então, ou seja, o primeiro critério que geralmente se utiliza é o de saúde como ausência dos sintomas ou de sinais da doença. Então, se você não tem, por exemplo, irritabilidade, se você não sai brigando com ninguém, a possibilidade de você não ter, por exemplo, um transtorno de borderline, que é a irritabilidade também, né? Um dos sintomas e sinais, claro, né? Se você não tem, por exemplo, falta de humor, você não teria depressão, você estaria dentro dessa normalidade, né? Então isso seria o primeiro item, normalidade com ausência da doença. Mas a normalidade, ela não vai parar por aí, vai ter a normalidade ideal. A normalidade ideal aqui é tomada como uma certa utopia, estabelece de forma arbitrária uma norma ideal, aquilo que é supostamente sadio ou mais evoluído. Então vai ter alguns tipos de ideologia que vai criar um ideal do que é ser normal, né? E aí vai entrar de conflito, talvez com uma normalidade clínica, por exemplo, né? Então, tal norma é de fato socialmente constituída, né? E depende, portanto, de critérios socioculturais e ideológicos, né? Então alguém fala que, sei lá, estou brincando aqui, claro, né? Só um exemplo. Se alguém mexer com você, você tem que também revidar, né? Então isso é um normal ideal. Por quê? Porque talvez essa cultura em algum momento resolveu pensar assim. Tem a normalidade estatística também, né? Então a normalidade estatística identifica a norma e frequência, né? Trata-se de um conceito de normalidade que se aplica especialmente a fenômenos de quantidade. Ou seja, alguém vai lá e faz uma pesquisa. Quantas pessoas ficam nervosas com o seu chefe quando ele chama atenção? E aí, através do número, vão falar, dentro desse número, essas pessoas estão normal, né? Ou seja, aguenta brigar com o chefe, e fora desse número, dessa outra quantidade, essas pessoas não aguentam. E aí, quem estiver dentro desses números seria normal, e quem estiver fora desses números dentro da pesquisa seria anormal. Mas também tem a normalidade com o bem-estar, né? Então, um órgão como a Organização Mundial da Saúde define que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, né? Então, a pessoa só vai ser normal dentro desse conceito se a pessoa for completo bem fisicamente, mental e socialmente, né? Se ela de repente estiver bem físico e mental, mas não social, ela não tem essa normalidade, ela não está normal dentro do conceito, né, da OMS. Claro que eu estou falando de uma forma muito vaga, né, porque teria que ler e entender todo esse conceito, o que a Organização Mundial da Saúde está querendo dizer com isso também. Isso é só uma forma, de acordo com o que está na literatura, né, que eu estou usando. Tem a normalidade funcional, né? Então, tal conceito baseia-se em aspectos funcionais e não necessariamente de quantidade. O fenômeno é considerado patológico a partir do momento que é disfuncional e produz um sofrimento, né, do próprio indivíduo ou do seu grupo, né? Então, enquanto não acontece problema na função, você continua sendo normal. Entrou no problema da função, você virou anormal, né? Tem a normalidade como processo também. Nesse caso,
mais que uma visão estatística, considere-se o aspecto dinâmico do desenvolvimento psicossocial, né, ao longo do tempo, de crises e mudanças de períodos e tal. Então, esse conceito é particularmente útil na camada de psicopatologia do desenvolvimento, por exemplo, relacionado à clínica psicológica clínica com crianças, né, e adolescentes e idosos. Tem a normalidade subjetiva, né? Aqui é dada maior ênfase na percepção subjetiva do próprio indivíduo em relação ao seu estado mental e às suas vivências subjetivas. Ou seja, sei lá, um determinado indivíduo aprendeu que mesmo estando sem dinheiro, ele está bem, é bom para ele e aquilo não deixa ele triste de jeito nenhum. Aquilo é normal para ele. Só que para outras pessoas, como a gente viu em outros, nos fenômenos que não são semelhantes, né? Para outras pessoas isso talvez não seria normal, né? Só que olha que interessante, né? Para você ver que às vezes a pessoa pode achar, vamos fazer um exemplo, ela achar que ela ser agressiva é normal, né? Só que se a gente pegar do ponto de vista de doenças de transtorno mental, ser agressiva ela pode estar numa fase maníaca, num transtorno bipolar, apresentando de fato um transtorno mental grave. Só que para ela está nessa normalidade subjetiva. Para ela acha dentro dela que isso é normal. Mas se ela fosse fazer algum tratamento, ela poderia, talvez, claro, nesse exemplo que eu estou dando, estar classificado dentro de algum tipo de transtorno, né? Tem a normalidade como liberdade. Alguns autores de orientação de fenomenologia propõem conceituar a doença mental como perda da liberdade existencial. Dessa forma, a saúde mental se vincularia às possibilidades de transitar entre o grau distinto de liberdade sobre o mundo e sobre o próprio destino. Então, ser normal era ter a liberdade para fazer e pensar como a pessoa quiser. Fora disso, não seria normal, né? Então, ela poderia pensar que ser raivoso, de novo vou usar muito esse exemplo, né? Porque tem a questão da personalidade com isso também, seria normal para ela, porque ela acredita nisso, é o destino dela ser assim. E aí tem a normalidade operacional, que essa é o que mais ocorre na clínica, né? E as pessoas da internet, ou conforme se informam dentro de alguns sites de saúde, vão se identificar, ou quando vai no clínico médico, ou no psicólogo, ou no psiquiatra, neurologista, que é o que? Trata-se de usar critérios a partir de manuais. Por exemplo, tem o DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, que vai ter vários critérios. Se você encaixar dentro desses critérios, você vai estar dentro deles, dentro da normalidade ou não. Por exemplo, transtorno bipolar, aí vai ter vários critérios. Você fica irritado com facilidade? Aí se você fala sim. Você de vez em quando, como é bipolaridade, você fica mais triste, ou seja, cai seu humor? Aí você fala sim. De vez em quando você fica mais acelerado, aí como transtorno de bipolaridade vai entrar um pouco, vai ter comorbidade com transtorno maníaco, aí você fala sim, né? Então, você encaixando desses critérios que o pessoal do manual do DSM fez ao longo da história através de pesquisa, vai te encaixar como estar normal dentro das questões psicológicas ou não, né? Portanto, de modo geral, a gente pode concluir que os critérios de normalidade de doença em psicopatologia, né, variam consideravelmente em função dos fenômenos específicos com quais vai ser trabalhado, né, o profissional vai trabalhar. E também de acordo com as opções de filosofia do profissional ou da instituição. Além disso, em alguns casos pode-se utilizar a associação de critérios de normalidade ou doença-transtorno de acordo com o objetivo que se tem em mente. De toda forma, essa é uma área que exige postura permanente, crítica e de reflexão, né, dos profissionais. Por quê? Porque as pessoas, e aí é o objetivo inicial desse primeiro vídeo, né, sobre o tema da personalidade, estão se encaixando cada vez mais, e aí a minha crítica, claro, né, dentro da clínica, né, que eu vejo e estudo, e claro, tem muito que aprender ainda, que é o que? De se encaixar dentro de determinado transtorno, onde a própria ciência, né, que médica ou ciência psicológica que vai estudar esses transtornos, né, diz na literatura que pela complexidade não tem muito como garantir se aquilo é ou não é determinado transtorno, né? Só que para a pessoa que está sendo tratada, e ela vendo o profissional falando isso, ela vai acreditar.
Então, se você for num profissional da saúde mental e ele falar que você tem depressão, você leigo vai falar, eu tenho depressão. E aí fica aquela pergunta, mas o que isso vai acarretar de mudança? Acarreta bastante. Se você começa a acreditar que tem determinados tipos de coisa, dependendo como que as suas crenças ao longo da sua vida, dependendo como é seu comportamento, ou melhor, que é o objetivo do vídeo, dependendo como é a sua personalidade, você pode agir de determinadas maneiras. Por exemplo, uma pessoa que tem mais uma personalidade de ser vítima ao longo da vida, pelas coisas que ela aprendeu, se ela recebe de um psiquiatra ou de um psicólogo uma hipótese diagnóstica de que é depressiva, ela pode usar isso a favor dela para ainda continuar sendo cada vez mais vítima, né? Ao mesmo tempo, se ela recebe de um psiquiatra ou de um psicólogo uma hipótese diagnóstica que ele tem transtornos borderline ou transtornos de personalidade, bipolaridade com fase maníaca, ele pode, e ele está nessa fase de vida mais agressivo, né, ou às vezes até mais erótico, né, que aí tem a ver com os episódios maníacos, ele pode usar esse episódio desse diagnóstico para fortalecer mais ainda aquilo que ele acredita dentro dele. E aí fica cada vez mais, vamos dizer assim, do ponto de vista mental, cada vez mais doente, né? Então a ideia é tentar sempre ter essa reflexão crítica, tanto dos profissionais, né, como da pessoa quando for procurar um profissional, né? Perguntar para ele o que seria esse normal dentro da vida dela, para o profissional explicar de forma mais clara possível, né, o que ela está passando, né? Porque as doenças ainda do ponto de vista psicológico, elas não têm ainda ferramentas definitivas que possa falar assim, você tem isso, né? Porque o organismo ele trabalha como um todo, né? Então é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo sobre a personalidade. Talvez esse primeiro vídeo ficou um pouquinho chato, porque antes de falar como que funciona o transtorno da personalidade, tem que entender o que é esse normal, né? Porque se não entender o que é normal, vai ser justamente o que eu estou querendo evitar, né? Que aconteça, acaba acontecendo, de você ver, transtorno de personalidade, então se eu sentir isso, eu tenho transtorno de personalidade. Então, para entender, eu tive que fazer essa resenha inicial, né? Para escrever que existem diversos conceitos do que é ser normal, tá? Então, dentro da academia, claro, né? E fora da academia também, só que fora da academia vai confundir mais você ainda, porque normalmente não tem pesquisa, né? E as pesquisas elas acabam sendo muito dentro do senso comum. Então, dentro da academia científica, a normalidade, e dentro da literatura proposta, a normalidade teria todos esses tipos de itens possíveis para poder fazer uma reflexão crítica. Bom, para quem está chegando agora, se inscreva no canal, espero que tenha gostado e eu consiga contribuir com alguma coisa referente à saúde mental. Até o próximo vídeo.